porque os blindados soviéticos usam um tronco na parte de trás. Isso é algo muito curioso que veremos em muitos blindados soviéticos, e é que estes, muito comumente, pareciam transportar um tronco de árvore sem nenhuma razão clara. Inclusive também veremos isso em tanques de outros países, como tanques alemães na Segunda Guerra Mundial ou tanques americanos na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Neste vídeo explicaremos o propósito desses troncos, a história por trás dessa prática e por que é tão comum. A verdade é que os troncos nos tanques são algo muito comum de ver em quase toda a história dos tanques com várias finalidades. Na Segunda Guerra Mundial, essa prática estava tão padronizada que os tanques soviéticos carregavam um tronco quase desde que saíam da fábrica. Esta não era uma prática nada improvisada pela tripulação, como veremos em outros exércitos. O Exército Vermelho tinha toda uma metodologia a respeito. Os troncos que deveriam ser levados nos blindados tinham que ter entre 190 e 220 milímetros de espessura. Também deveriam ter 3 metros de comprimento. Eram tão longos que sobressaíam um pouco dos lados, então começaram a montar clipes específicos na parte traseira e laterais dos tanques para carregar esses troncos. A finalidade destes era bastante simples. Os territórios da União Soviética eram extremamente extensos. A maioria das localidades e aldeias não tinham estradas pavimentadas. Isso não tinha que ser um problema para um tanque. Realmente os tanques têm a capacidade de passar por qualquer terreno, mas uma vez que o gelo do inverno derrete nessas regiões, em questão de um par de semanas, todas as estradas e campos se tornam muito pantanosos e se enchem completamente de lama, dificultando a passagem de todos os blindados e peças de artilharia. Isso continua acontecendo hoje em dia, mesmo no conflito russo-ucraniano em desenvolvimento. Podemos ver que as operações com blindados são paralisadas uma vez que o gelo do inverno derrete. As esteiras dos tanques são uma maneira muito inteligente de distribuir o peso do tanque de maneira uniforme e de ter uma grande superfície de contato com o solo, tornando-os excelentes para avançar por terrenos difíceis e acidentados. Mas acredite ou não, as esteiras dos tanques não são infalíveis, estas podem ficar presas. Normalmente têm problemas com ângulos muito inclinados em valas cheias de lama ou terrenos muito acidentados. Era muito comum que os tanques soviéticos perdessem tração e ficassem presos na lama. Na ausência de um veículo blindado de recuperação, o procedimento do Exército Vermelho era enfiar um tronco entre as esteiras e a lama para que as esteiras tivessem tração e assim conseguissem tirar o tanque do atoleiro. Todo esse lodo sazonal que se acumulava na Bielorrússia e Ucrânia deu uma grande vantagem defensiva aos soviéticos, pois limitava amplamente a capacidade do eixo de usar suas táticas de blitzkrieg. Dava-lhes muito tempo para estabelecer posições defensivas mais robustas e, em geral, desgastava as tropas atacantes. Normalmente esse lamaçal desaparecia em questão de dias. No entanto, Bielorrússia e Ucrânia particularmente têm um solo bastante argiloso que limita a drenagem da água, fazendo com que essa lama persista até por meses. Nos tanques soviéticos, carregar troncos tornou-se uma prática generalizada antes da Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 30. Os alemães copiariam o conceito, adaptando-o às suas táticas. Geralmente, os alemães os amarravam nas laterais do tanque, da mesma maneira que as tripulações dos tanques americanos fariam posteriormente em seus tanques. Era muito comum ver na Segunda Guerra Mundial tanques M4 Sherman com troncos amarrados aos lados, e esses troncos estavam mais voltados para a defesa do tanque. Os americanos enfrentavam com muito menos frequência o problema de engarrafamentos, portanto, dependiam mais dos veículos blindados de recuperação. As tripulações dos Sherman foram das mais astutas com seus tanques, tentando por qualquer meio melhorar a proteção dos mesmos. Uma técnica muito comum era a de amarrar troncos nas laterais. Evidentemente, um tronco não forneceria proteção alguma contra projéteis perfurantes de um canhão antitanque, como os Panzerabwehrkanone, por exemplo, 40 de 75 mm, mas eram muito úteis contra projéteis High Explosive Anti-Tank, que lembremos que os projéteis High Explosive Anti-Tank precisam de um impacto e uma explosão precisa para conseguir a perfuração do casco. Impactar contra um tronco desequilibraria a munição e o tronco faria extrair o projétil High Explosive Anti-Tank longe da blindagem, proporcionando grande proteção contra esses projéteis. Também esses troncos proporcionavam certa proteção contra minas magnéticas, evitando que se grudassem à blindagem. De fato, os americanos não usavam apenas troncos, mas proteções como sacos de areia ou até mesmo cimento.
Os troncos também proporcionariam um pouco de camuflagem, mimetizando o tanque com os ambientes florestais. Portanto, os americanos e britânicos usavam troncos nos tanques para fins defensivos contra as sofisticadas armas antitanque alemãs. Enquanto que na União Soviética, o uso de troncos não era algo improvisado. Os tanques soviéticos carregavam troncos de maneira premeditada para poder avançar nos difíceis e lamacentos campos de batalha dos russos e ucranianos. Esta prática se manteve nos blindados soviéticos até os dias atuais. Podemos ver isso nos tanques T-70, T-80 e até mesmo nos tanques T-90, também em blindados leves como os da série Boevaia Machina Pekote. Se o seu tanque soviético ficar preso, você pode contar com um tronco para sair do aperto.